Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de revisão. Exercícios de revisão, introdução à química orgânica, ah, até a nomenclatura de cetonas, tá? Essa é a nossa primeira aula. Então, a primeira questão é: escreva a estrutura de Kekulé para cada composto a seguir. E aí, então, é dado a fórmula molecular, e aí, então, da fórmula molecular você tem que expandir para a estrutura de Kekulé. Você lembrar, a estrutura de Kekulé é aquela estrutura toda aberta, que indica as ligações, tá? E nós vamos ver. Então aqui, primeiro exemplo, né, nós temos aqui o item A, dá para ver aqui que ó, existe um grupo metila, e esse carbono, pela disposição que ele está ligado, tá, com hidrogênio e oxigênio, indica que, na verdade, essa é uma indicação de um aldeído, tá? Então isso seria C dupla OH. E aí, então, abrindo aí, esses hidrogênios estão ligados a esse carbono, nós vamos ter essa estrutura. Então está aqui a estrutura de Kekulé, tá? Lembrando que a estrutura de Kekulé ela não indica os pares de elétrons não ligantes. Aí a gente está, seria a estrutura de Lewis que nós vamos ver na sequência. Para o item B, mesma coisa, o oxigênio, heteroátomo, tá? Ele está ligado, ele faz parte da cadeia. Esse é um éter, né? Aqui nós temos um aldeído aqui em cima, tá? Um éter, tá? E aí, obviamente, esse oxigênio tem capacidade de fazer duas ligações, então vai estar o oxigênio no meio, ligado aos carbonos, e nos carbonos ligados aos hidrogênios. Então aí a estrutura de Kekulé para esse éter. Aqui agora nós já temos o quê? Um ácido carboxílico. E aí então esse ácido carboxílico, essa indicação é uma forma de indicação C dupla O OH, né? De novo aqui o carbono ligado a 3 hidrogênios, e aí então fica assim a estrutura de Kekulé. Aqui no item D, ó, essa é uma outra forma de representação, em que ah, tem 3 metilas ligadas a esse carbono, por isso esse número 3. Então poderia estar CH3, 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 mas essa é uma forma mais condensada, né, da estrutura. E aí então nós vamos ter essa situação. Ó. E aí é o H é uma hidroxila, né, que caracteriza um álcool. Então nós temos aqui, então, tá, as metilas e a hidroxila ligada ao carbono. Aqui já nós temos uma nitrila, né? E aí então, se vocês lembrarem pelo que eu mostrei anteriormente, o grupo está, que está à direita, ele está ligado ao carbono, logo à sua esquerda. Então esse OH está ligado a esse carbono aqui, tá? E aí então, o, e aqui nós temos, na verdade, uma tripla ligação, é C tripla N, tá? Então, abrindo aí a estrutura, olha lá, tá ali o H ligado ao carbono, tá? À sua esquerda, tá? E aí a tripla ligação da nitrila. Aqui essa cadeia enorme, né? Mas de novo, mostra aqui, ó, tem 2 metilas ligadas a esse carbono. E agora a gente tem uma metila demonstrada no meio, tá? Da cadeia. E aí, obviamente, ele está ligado ao carbono anterior, que no caso é esse. Então, esse carbono tem uma metila, enquanto esse carbono tem 3 metilas ligadas somente nele, além do CH2. E aí a estrutura de Kekulé fica assim. Tá? A gente vê, a estrutura de Kekulé não é muito usada porque ela polui um pouquinho visualmente, tá? Ela é uma estrutura introdutória para quem está estudando a química orgânica, né? Mas é mais interessante as estruturas condensadas, as de linha ou de esqueleto. Próximo exercício, ó, dê a cada átomo a carga formal apropriada. Então, vamos ter que calcular a cada um deles. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, o hidrogênio eu não vou me preocupar porque ele já está fazendo as ligações. Se eu fizer o cálculo de carga formal para o hidrogênio, nesse caso aqui,
Como ele faz uma ligação e ele está fazendo uma ligação, a carga formal dele vai ser zero, tá? Então vamos para o oxigênio. Ele é que vai dar carga formal se houver. Vamos lá então, ó, dar uma revisadinha no assunto, né? Nós vimos aí nas nossas aulas sobre carga formal. Aqui, por exemplo, ó, sabendo que o nitrogênio tem a valência de elétrons igual a 5, certifique-se que as cargas formais estão corretas. Então, na forma de exercício, nós vimos ali. Então, calculando a carga formal aqui, por exemplo, para amônia, aí então a gente vai ter aqui, ó. Então, o que que é a carga formal? É os elétrons de valência, ou seja, vai lá na tabela periódica, vê qual família o nitrogênio pertence, família 15, tá? Então, ele tem 5 elétrons na sua camada. E o elétrons isolados aqui, no caso 2, e a metade dos elétrons ligantes, que no caso aqui são 6 elétrons no total, tá? 3 pares ligantes. Então, foi o que foi feito aí, ó. E aí, então, calculando, né? 6 dividido por 2 dá 3, mais 2, 5, 5 menos 5, 0. Então, a carga formal desse nitrogênio é 0, tá? Nesse caso aqui, ó, mesmo cálculo, só que a carga formal deu mais 1. O imamida, mesma coisa, ó, só que a carga formal deu menos 1, que daí mudou o número de elétrons isolados e elétrons ligantes, tá? A hidrazina dá basicamente o mesmo valor aqui, tá? Dá 0, né? Porque e aí você pode perceber que esse nitrogênio está fazendo 3 ligações, ele tem um par não ligante. Essa é a característica do nitrogênio quando ele não tem carga formal, quando a carga formal dele é 0. Então vamos para o cálculo aqui dessa carga, da carga formal, tá? Então vamos calcular aí, tá? E aí como nós vimos, ó, então a carga formal do oxigênio, tá? É os elétrons de valência, olhando na tabela vai ser 5, elétrons isolados, nós temos aqui 2, 4, 6, e os elétrons ligantes somente 2. Então tá ali os valores, tá? E aí, obviamente, aqui vai ser 2 dividido por 2 vai dar 1, 7, 6 menos 7, menos 1. Então a carga formal desse oxigênio é menos 1. Então fica assim, tá? A hidroxila, né? A representação correta da hidroxila. No item B, agora nós temos um elétron desemparelhado. Então, isso indica o quê? Um radical, tá? Então, vamos ver como é que o oxigênio, como radical, fica, tá? Se a gente olhar aqui, ó, o elétron de valência continua, ele pertence ali à mesma família, a família 16, tá? 6 elétrons. Elétrons isolados agora são 5, não mais 6. E o ligante continua sendo 2. Então, a gente vai ter esse cálculo, tá? E aí, nesse caso aqui, ó, 2 por 2, 1, mais 5, 6, 6. Menos 6, 0. Então, não precisa indicar nada. Ele já está correto. A carga formal do oxigênio é 0, tá? Ele não tem carga formal. Agora a gente vai para o nitrogênio, até porque o carbono está fazendo 4 ligações, tá? E aí, então, minha preocupação então aqui para a carga formal é o nitrogênio. Elétron de valência, o nitrogênio lá está na família 15 ou 5A, então é 5. Elétrons isolados não tem nenhum, tá? Só tem elétrons ligantes. E elétrons ligantes são 1, 2, 3, 4 pares, que dá um total de 8. Então a gente vai ter, né, aqui 8 sobre 2, que vai dar 4. Então 5 menos 4 dá mais 1. Então a carga desse nitrogênio é mais. Não há necessidade de colocar o 1, nem aqui, nem aqui. Bom, agora eu quero já mostrar para vocês que tem vamos dizer assim, um atalho para esse cálculo, que a gente vai usar bastante, tá? Não dá, na dúvida, usa a fórmula, tá?
mas tem um atalho. Por exemplo, eu sei que o oxigênio faz 2 ligações. Quando ele faz 2 ligações, ele tem, 2 pares, não ligantes. Então, aqui ele está fazendo só uma. Então, uma das ligações esperada por o oxigênio, que seria um par ligante, passou a ser par não ligante. Então, ó, quando um par ligante, ele passa a ser par não ligante, você ganha uma carga negativa, tá? Aqui já não funciona, aqui já, tá, não funciona essa regrinha. Mas vamos para cá, para o nitrogênio. Também, sabendo que o nitrogênio está ali na família 15, tem 5 elétrons na última camada, que ele recebe elétrons. Para fechar 8, ele precisa de mais 3, e aí nesse caso vai, ah, possibilita que ele faça 3 ligações, tá? E ele tem um par de elétrons não ligantes. Isso quer dizer o quê? Que ele está fazendo 4 ligações. E aí, ao fazer 4 ligações, um par não ligante passou a ser par ligante. Então, também, ó, quando um par não ligante passa a ser um par ligante, eu tenho ganho uma carga positiva, tá bom? Então, é assim, esse é o atalho. Eu vou usar esse atalho, mas vamos fazer todos os cálculos como deve ser. Lá para frente, vamos estar utilizando só esse atalho, tá bom? E aí, então, agora temos aqui, ó, de novo, o hidrogênio não precisa se preocupar, mas o nitrogênio eu preciso me preocupar. Então, vamos lá. A gente olhando aqui, ó, o nitrogênio, tá? 5 elétrons na camada de valência, elétrons isolados, somente 2, elétrons ligantes, 2, 4. Então, nós vamos ter isso aqui. Ó. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2, mais 2 vai dar 4, 5 menos 4, mais 1. Então, a carga formal desse nitrogênio é mais. Ele está com o octeto incompleto, tudo mais, tá? Para exercício, beleza. Agora, e esse carbono? Ó? Vamos olhar para esse carbono, tá? Vamos lá, jogando a formulinha de novo. Elétron de valência, lá, o carbono, família 14, então tem 4 elétrons de valência. Elétrons isolados, somente 2. Elétrons ligantes, 2, 4. Então, nós vamos ter aqui, ó, vai ser 4 dividido por 2 mais 2, 4. 4 menos 4 vai dar 0. Então, nessa condição, a carga formal dele é 0. Tá? Que como eles estão com o octeto incompleto, não é interessante fazer aquela formulinha, tá? Aquele atalho, vamos falar assim, tá? Aqui, tá? Essa estrutura. Então, nossa preocupação é o nitrogênio e o boro, tá? O nitrogênio está na família 15 e o boro na família 13. Então, vamos fazer o cálculo para o nitrogênio. Elétrons isolados não tem nenhum, elétrons ligantes tem um total de 8 elétrons. Então, vai ficar 5, tá? Menos 4. Então, mais para esse nitrogênio. Tenho que calcular o do boro. Aqui eu poderia usar aquela regrinha. Ó. Ele faz 3 ligações, tem um par não ligante. O par não ligante passou a ser ligante, então uma carga positiva. Fechava. Sem grandes cálculos, tá? Aqui já não. O cálculo é obrigatório para o boro, tá? Então, ó, como ele está na família 13, então ele tem 3 elétrons na última camada, tá? E aí, então, o elétron isolados nenhum, elétrons ligantes 8, tá? E aí, jogando ali na formulinha, vai ser 3 menos 4. Então, nesse caso aqui, menos 1. Então, menos no boro. E fica assim a nossa estrutura. Item G aqui, ó, agora o carbono está fazendo somente 3 ligações. O esperado do carbono é fazer 4 ligações. Mas aqui já dá para a gente usar aquela ideia, tá? Aquela ideia. Se um par ligante do carbono passou a ser par não ligante. Então, pela nossa, vamos dizer assim, atalho, ele deveria ficar com a carga negativa. Vamos ver? Então,
fazendo o cálculo, né, aqui 4, né, elétrons de valência, elétrons isolados tem 2, elétrons ligantes 2, 4, 6. Então fica assim, ó. Tá ali então, 6 dividido por 2, 3, mais 2, 5, 4 menos 5, menos 1. Então quando o octeto está completo, tá, é possível usar, tá, esse atalho aí. Então, um par ligante passou a ser não ligante, carga negativa. Tá ali. Agora, o oxigênio, tá? Que nós vamos focar. Aplicando a fórmula, né? 6 elétrons de valência do oxigênio, um par não ligante, 2 elétrons, e 2, 4, 6 elétrons ligantes. Tá aqui. Então, ó, 6 dividido por 2, 3, mais 2, 5, 6 menos 5, mais 1. Aqui também, ó, dá para aplicar, porque o octeto está completo, certo? E não, nesse caso, um par não ligante. Lembra que o oxigênio a gente espera 2 ligações, ele fazer 2 ligações. Então, par não ligante, então ele tem 2 pares não ligantes. Então, um par que deveria ser não ligante passou a ser ligante, ganha uma carga positiva. E aí está aí a carga positiva no oxigênio. Vocês vão ver bastante durante os estudos de orgânica, essa estrutura de carga positiva no oxigênio. Seguindo então, agora escreva a estrutura de Lewis das seguintes espécies. Agora nós queremos os pares não ligantes e a carga formal, tá? Então, de cada um deles, calculada e confirmada. Bom, então, aqui então, para a estrutura de Lewis, o que a gente vai fazer? Ó, dê uma olhadinha. Vamos revisar. Então, para escrever a estrutura de Lewis para um composto, você determina o total de elétrons de valência. Então, está aqui, vai pegar a valência de cada um deles e vai somar, tá? Então, aqui, por exemplo, o ácido nítrico, então é 1 mais 5 mais 2 vezes 6. Tá, aqui ficou 6 vezes 2, mas é 2 vezes 6 igual a 18. Então, dividindo por 2, eu tenho 9 pares de elétrons para distribuir. Aí, então, use os elétrons de valência para formar as ligações e complete o octeto dos pares. Então, a primeira coisa é conectar os átomos, tá? Poderia usar simplesmente os 2 pontinhos, tá? Para indicar o par de eletroligante, mas é, é preferível usar essa forma, então. Tá? No original seriam 2 pontinhos. Tá? Para par ligante, traço. Para par não ligante, ponto. Tá? E aí, então, nesse caso, ó, coloca o átomo que tem maior capacidade de ligação no meio e vai ligando os outros. Nesse caso, esse aqui, ó, é nítido que é um ácido. Então, tem hidrogênio ligado ao oxigênio. Para ser um ácido, tem que ter hidrogênio ligado ao oxigênio. Tá? E aí, então, ó, nitrogênio ligado aos 2 oxigênios e o hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, já facilita um monte. E aí, então, ó, todos os elétrons foram distribuídos, então você vai distribuir os pares ligantes e depois completa, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pares de elétrons, tá? Gosto de sempre distribuir na periferia, depois ir para o átomo central. E aí, então, distribuiu todos eles. Aí vai verificar o que, ó? Se algum não tiver o octeto completo, use um par de elétrons isolados para formar dupla ligação, para completar esse octeto, que é o caso aqui, ó, o hidrogênio, beleza, só precisa de 2 elétrons, o oxigênio está com 2, 4, 6, 8, esse oxigênio está com 2, 4, 6, 8, não importa se ele está fazendo uma ligação só, mas ele está com o octeto completo. Até aqui o importante é isso aqui, tá? E aí então o nitrogênio, no caso do nitrogênio, ele só tem 6 elétrons no seu entorno. Então o octeto dele não está completo. E aí então o que eu posso fazer? Pegar um par de elétrons, aqui por exemplo do oxigênio, e fazer
que ele seja a dupla ligação. Não altero o octeto desse oxigênio e amplio, vamos dizer assim, chego no octeto desse nitrogênio, tá? O último passo é verificar a carga formal de todos os átomos, tá? Nesse caso aqui, nenhum apresenta carga formal. Por quê? Porque todos eles estão fazendo as ligações que é esperado. O oxigênio, família 16, 6 elétrons para 8, falta 2, faz 2 ligações, tá? E tem 2 pares não ligantes. Daí tem que lembrar os pares não ligantes. O nitrogênio, família 15, 5 elétrons na última camada, para 8 falta 3, faz 3 ligações. E aí, então, tem um par de elétrons não ligantes. O oxigênio está fazendo 2 ligações, um par de elétrons não ligantes. Tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro, ó, determine o total de elétrons de valência. Tá? Então, nós temos aqui 2 hidrogênios, então 2 vezes 1 carbono, mais 4, e 3 oxigênios, 3 vezes 6. Tá ali, ó, a somatória dos elétrons de valência. Então, aqui vai dar um total de 24 elétrons, né? 3 vezes 6, 18, mais 4, 22, mais 2, 24 elétrons. Isso também são 12 pares de elétrons. Eu prefiro trabalhar com pares de elétrons, é mais fácil, tá? Então, segundo passo, use, tá, os elétrons de valência para formar as ligações e complete os octetos com pares isolados. Aí vamos pegar o átomo que tem maior capacidade de ligação. Ele vai ser o átomo central. Nesse caso, o carbono. Ele faz 4 ligações, enquanto cada oxigênio faz 2 e o hidrogênio faz somente uma. Mas é um ácido isso aqui, então hidrogênio vai estar ligado a oxigênio. Isso já ajuda bastante também. Então ali, ó, o carbono faz 4 ligações. Então agora eu estou ligando os 3, o segundo que tem capacidade de ligação com o carbono. Como eu sei que é um ácido, eu espero que hidrogênios estejam ligados a oxigênios, tá? E o carbono ainda tem mais uma ligação aqui, mas eu não vou me preocupar com ela. E aí, então, eu distribuo os pares ali, não ligantes. Então, tinha 1, 2, 3, 4, 5. São 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fechou. Distribuí todos os pares de elétrons. Aí após, ó, todos os elétrons distribuídos e se algum átomo não apresentar o octeto completo, use um par de elétrons isolado. É o que está acontecendo aqui. Se a gente for olhar bem, o carbono não tem octeto completo. O oxigênio tem, ó, 2, 4, 6, 8. Esse aqui também, ó, 6, 8, 6, 8. Ó, não importa que ele está fazendo uma ligação só, ele está com o octeto completo. Então agora é hora de nós alterarmos. Aí qual par eu vou utilizar? Aí sim, esse oxigênio está fazendo 2 ligações, então para que eu vou usar esse par para se tornar uma dupla? Ele vai passar a ter 3 ligações. Não, esse está fazendo uma ligação só. Então se eu pegar esse par não ligante e passar a ele ligante, tá, eu resolvo tanto a situação desse oxigênio que não está fazendo 2 ligações, como completo o octeto do carbono. Então vamos lá, está ali, está feito. Tá? Vamos para o próximo. Agora determine a carga formal para cada átomo. Então a gente tem que determinar. Bom, nesse caso, aí a gente vai usar aquela regrinha, aquela atalho que eu disse para vocês anteriormente. Nesse caso aqui, então, ó, o oxigênio está fazendo 2 ligações, é o esperado. Esse aqui, 2 ligações, é o esperado. O carbono está fazendo 4 ligações, é o esperado. Ou seja, quando os átomos fazem a quantidade de ligações que ele tem que fazer e tem os pares não ligantes que se espera, a carga formal deles vai ser 0. Então, como todos eles fazem a ligação que é esperada, então não há necessidade de cálculo de carga formal. Tá? E aqui, ó, o que eu quero mostrar para vocês, a estrutura de Lewis original ela é formada por pontos. Tanto os pares ligantes quanto os não ligantes são, né, por pontos. Então, eu sei que esse é um par ligante porque ele está entre 2 átomos. Eu sei que esse é um par não ligante porque ele está lateral aqui, ó,
não tem nenhum átomo entre ele, tá? Mas é mais interessante até visualmente, fica menos poluído quando se faz essa diferenciação, os pares ligantes como traço, os pares não ligantes a partir de pontos, tá bom? E a gente vai trabalhar assim. Vamos aí para o CO3 2 menos. Então, determinar elétrons de valência. Então, ali ó, são 4, né, porque só tem um carbono. 3 vezes 6, que é 6 é a valência do oxigênio. E aqui tem uma novidade, ó, ele tem 2 elétrons, que indica que ele tem 2 elétrons. Como nós estamos fazendo soma de elétrons, então esse menos 2 aqui fica mais 2. Estou calculando todos os elétrons possíveis para poder montar a minha estrutura de Lewis. Então, por isso que soma. Menos 2 indica que ele tem 2 elétrons a mais, além dos elétrons de valência. Somando ali, ó, deu 24 elétrons. Dividindo por 2, nós vamos ter os 12 pares. Então, vamos ficar fixando em 12 pares. Aí agora, então, vamos distribuir entre pares ligantes e não ligantes. Ah, qual átomo foi o central? Carbono. Está ali, ó. Aí eu distribuo os oxigênios em torno. Só tem 3 oxigênios. Então quer dizer que essa ligação ela não vai ser contada. E agora eu vou distribuir os pares. Ó. Então são 12. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Por que 3 pares não ligantes ao oxigênio? Porque ó, sempre fecha 8. 2, 4, 6, 8. A ideia é completar o octeto nesses que nós estamos trabalhando. E o carbono, não poderia ir um par para ele? Poderia, não há problema nenhum. Eu prefiro distribuir primeiro na periferia, a preferência pessoal, mas poderia distribuir um par para o carbono e deixar um par a menos nesse oxigênio, sem problema algum. Tá? Agora, a gente vai verificar o quê? O octeto completo. E aí está na cara que esse carbono, esse oxigênio, 8 pares. Um par, todos eles têm um par ligante e 3 pares não ligantes. Falta o quê? 2, 4, 6, um par de elétrons para esse carbono, tá? Então, ele está com o octeto incompleto. Então, o que a gente faz? Pega um dos pares não ligantes e transforma em par ligante. Daí a gente vai ter uma dupla ligação. Qual? Qualquer um deles, tá? E aí, então, fechou. Então, agora todos os átomos estão com o octeto completo. Agora, o cálculo da carga formal. Tendo em vista que todos eles estão com o octeto completo, eu preciso calcular a carga formal deles, tá? Aí, você já pode ver assim, bom, será que eu vou precisar? Será que não é tudo igual a zero? Vamos lá, oxigênio, fazendo 2 ligações, 2 pares não ligantes, show, zero. Carbono, fazendo 4 ligações, show, zero. Esse oxigênio, fazendo uma ligação só, carga formal, tá? Não é igual a zero. E esse aqui, fazendo uma ligação só, carga formal, não é igual a zero. Mas eu sei que o oxigênio faz 2 ligações. O que quer dizer? Quer dizer que ele está com um par não ligante a mais do que ele deveria. E lembra, se ele deveria ter um par ligante e esse par passa a ser par não ligante, ele ganha uma carga negativa. E esse oxigênio, a mesma coisa. Então eu tenho 2 cargas negativas em cada oxigênio. Então, mas vamos calcular, né? Vai ser 5, né? Menos 6 mais a metade de 2. Feito ali, ó. 6 menos 7, menos 1. Então, cada oxigênio, eles têm a carga negativa menos. Tá ali, da estrutura, tá? Como esse é um carbono, ele é um carbono sp2, porque ele tem dupla ligação, tá? Então se espera ângulos de 120 graus entre eles. É onde a repulsão eletrônica entre os oxigênios, aqui nesse caso, ela é minimizada. Então, é, aqui está correto? Está correto. E aqui embaixo está mais correto, tá? Então, preste atenção nos ângulos. Isso ajuda, deixa o teu trabalho mais bem feito. Ah, mas professor, e se de repente tivesse a carga negativa aqui e a carga negativa aqui e aqui não for negativa, tá?
claro que o par ficaria aqui. Essa é uma possibilidade. Na verdade, existem 3 possibilidades dessa estrutura de Lewis para essa estrutura aqui, tá? Para essa fórmula aqui, né? É possível 3. Aí a gente, no estudo da ressonância, a gente fala com detalhes em relação a isso. Outra coisa importante, caso você ache uma outra estrutura, como mais que uma estrutura fazendo isso, como é que eu vou saber qual é a correta? A correta é que estiver, vamos dizer assim, menos carga, que tiver menos carga. Aí eu achei uma neutra e outra com carga. A neutra é a mais correta. Tá bom? Achei uma com carga com 2 cargas, outra com 3. A com 2 é mais correta. Tá bom? Então, vamos aqui para essa estrutura de novo. Ó. Elétron de valência, então, ó, 2 vezes 1, mais 4, mais 6. Está ali. Tá? Somando, ó, 12 elétrons, 6 pares de elétrons. Então, a gente vai distribuir 6 pares de elétrons e o carbono é o átomo central. Então, tá lá, de novo carbono. Precisa ligar o quê? Um oxigênio e 2 hidrogênios, tá? E olha que esse aqui não é um ácido, então por isso que eu não vou ligar o hidrogênio no oxigênio. Aqui lembra uma carbonila, C dupla O, tá? E aí então, essa ligação não vai ocorrer, então a gente, por enquanto, a gente tira ela e aí distribuindo o resto dos pares. Então são 6, né? Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, distribuindo oxigênio. Vamos ver o octeto. Hidrogênio sem problema. Oxigênio, octeto completo. Carbono, octeto incompleto. Então, par não ligante passa a ser ligante. E aí, voilá, fechou o octeto do carbono. A carga formal. Bom, o oxigênio está fazendo 4 ligações, beleza. Ou, perdão, o oxigênio está fazendo, o carbono está fazendo, voltando. Deixa eu tomar uma aguinha. Vou até demorar para pegar esse erro. Então, determinar a carga formal para cada átomo. Olhando aqui, ó, o carbono está fazendo 4 ligações. É o esperado. Carga formal 0. O oxigênio está fazendo 2 ligações, 2 pares não ligantes. É o esperado. Então, a carga formal de cada um vai ser 0. Tá? Aí, respeitando aí, procurando respeitar, já que é um carbono sp2, ângulos de 120 graus mais ou menos. Tá? Tanto um quanto o outro. Beleza. Item D, N2H2, então vai ser 2 vezes 5 e 4 vezes 1. Então, somando os elétrons de valência, vai dar 14 elétrons. Dividindo por 2, 7 pares de elétrons. Vamos distribuir. Quem tem maior capacidade de ligação? Nitrogênio, faz 3 ligações. Então, vamos lá. E aí eu vou aproveitar e ligar um com o outro. O hidrogênio, o hidrogênio não pode ligar entre si, só se for para formar H2. E aí, nesse caso, então, nós temos essa possibilidade. Tem 4 hidrogênios. Vamos ligar, então, os hidrogênios nas 4 ligações disponíveis. Feito? Distribuindo os outros pares de elétrons, que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Aí, pares de elétrons ligantes para cada nitrogênio, que é o esperado. Aí, então, todos estão com o octeto completo, não preciso me preocupar. Carga formal, nitrogênio fazendo 3 ligações, que é o esperado, um par não ligante. Esse aqui também 3 ligações e um par não ligante. Então, está resolvido. Tá? Vamos para o item E. Tem 5 hidrogênios, um carbono. Então, 5 vezes 1 mais 4, ou 4 mais 5 vezes 1 mais 5. Tá? Feito ali, ó. Aí, então, 14 elétrons no total. 7 pares de elétrons. Vamos pegar qual? Carbono, que tem maior capacidade de ligação. E ele vai estar ligado com o nitrogênio, é o de se esperar, tá? Então tá ali o carbono, conecta ele com o hidrogênio, que tem condição de fazer
3 ligações, agora nós temos 5 hidrogênios. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Só botar os hidrogênios ali no seu devido lugar. 7 pares, eu tenho agora, já coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta só um par. Eu vou pôr no nitrogênio. Feitoria, tá? Então, agora vamos olhar o octeto, se estão com o octeto completo. Carbono, 4 ligações, é esperado. Nitrogênio, 3 ligações, um par não ligante, é esperado. Hidrogênio está ok, tá? Então, não preciso me preocupar. Carga formal, os átomos estão fazendo as ligações que deveriam fazer, então a carga formal de cada um deles é 0. Então, essa é a estrutura esperada. Aqui, então, letra F. Então, carbono, né? 4 elétron de valência, nitrogênio 3 vezes 1 e o hidrogênio, né? 3 vezes 1, nitrogênio 2 vezes 5 e o mais agora indica o quê? Um elétron a menos no sistema. E aí então eu preciso subtrair. Se aqui é menos, soma. Se aqui é mais, subtrai. Então, calculando ali, deu 16 elétrons. Então nós temos 8 pares de elétrons para distribuir. Átomo central, carbono. Já pode esperar que o carbono vai estar ligado aos hidrogênios e ao nitrogênio. Provavelmente o nitrogênio ligado entre si. Esse aqui é uma metila, tá? Então vamos lá. Carbono tá ali, ó. E aí então eu coloquei carbono ligado a 2 nitrogênios, ou esse aqui, tá? Então eu poderia fazer dessa forma e dessa forma. Mas se você for olhar bem, ó, isso lembra muito bem uma metila. Então, às vezes também, se eu fizer por esse caminho, vai acontecer aquilo lá, você vai ter, eu poderia ter assim, poderia ter assim. De repente, as cargas vão te dizer, aquele que estiver menor carga geral, tá? Vai me dar a estrutura mais provável. Mas, olhando aqui, você já percebe que é uma metila. Então, esse é mais interessante do que esse, tá? São 8 pares, então aqui seria 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5 também, né? 3 hidrogênios ligariam aqui, outro aqui e outro aqui. Ou 2 aqui e um aonde? Tá? Fica mais lógico ligar os 3 hidrogênios aqui. Então, aí então os pares não ligantes sobram o quê? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Distribuindo os pares não ligantes. Agora vamos avaliar aquele que tem o octeto completo, se podemos fazer com que par não ligante passe a ser ligante. Então, olha lá. Carbono, octeto completo. Nitrogênio, está incompleto. E esse aqui também está incompleto. Então, par não ligante vai passar a ser ligante. Mas, ó, se esse par não ligante passar a ser ligante, ele vai continuar com o octeto incompleto. E aqui eu tenho um par não ligante que é esperado para o nitrogênio. Tá? Então, vamos passar isso para cá. Ó. Aí vai ficar, esse aqui vai ficar com o octeto completo. Porém, esse aqui vai ficar com o octeto incompleto. Então, eu sou obrigado a fazer o quê? Transformar um outro par não ligante em ligante, para ter todos os átomos com o octeto completo. E aí, nesse caso aqui, ó, fez aqui, usou esse par, pegou um par desse e um par desse. Tá? Então, o octeto está completo. Ele está fazendo mais ligações do que esperava? Tudo bem, mas o octeto está completo. Esse aqui está fazendo a quantidade de ligações esperadas. E ainda tem um par de elétrons não ligantes. Excelente, tá? Então, agora determinar a carga formal. Com carbono, sossegado. Esse nitrogênio está fazendo 4 ligações, é esperado 3. E esse está fazendo 3 ligações e tem um par não ligante. Show, tá? E aí, esperava-se um par não ligante para ele, 3 ligações e par não ligante. Como ele tem um par não ligante passou a ser par ligante, então eu já sei que ele tem uma carga positiva, tá? Então, já vamos direto usando a regrinha. Tá ali, nitrogênio tem uma carga positiva, essa é a estrutura de Lewis, tá?
para essa espécie. CO2, que é o dióxido de carbono, né, item G, de novo, ó, 4 mais 2 vezes 6, tá? Tá ali, ó. Então, são 16 elétrons, 8 pares de elétrons. Vamos agora distribuir os 8 pares. O carbono é o átomo central, tem maior capacidade de ligação, e o oxigênio vai estar ligado ao carbono. Então, show, ó, tá ali, ó. Só estou conectando eles, não importa. O oxigênio faz 2 ligações, calma, depois a gente vai chegar lá. Mas conectei eles e tirei aquelas ligações que não foram usadas. Distribuindo os pares de elétrons ali, então são 8, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó, distribuindo na periferia, tá? Agora sim, octeto completo. O carbono não está com octeto completo. Os oxigênios sim. Então, par não ligante passa a ser ligante. Feito. Então tá aqui, ó. Par não ligante passa a ser ligante. Então, o, o carbono agora está com octeto completo e os oxigênios continuam com seus octetos completos ainda, tá? Fazendo 2 ligações. Determina a carga formal. Os oxigênios estão fazendo 2 ligações, tem 2 pares não ligantes, é o esperado, e o carbono está fazendo 4 ligações. Então, a carga formal do tanto do carbono quanto dos oxigênios é zero. Vamos para o NO+, tá? Número de elétrons, então vai ser o quê? 5, né? Mais 6 menos 1, porque falta um elétron. Então, 10 elétrons são 5 pares de elétrons. Feito? Então, vamos usar aqui, tá? Os elétrons de valência. Aí, o nitrogênio tem uma capacidade de ligação, faz 3 ligações. E o oxigênio está ligado ao nitrogênio. Então, já vou fazer direto, porque só tem um oxigênio, então as outras ligações a gente esquece delas por enquanto. Bom, são 5 pares, então aqui tem um par, então eu preciso distribuir mais 4. Então, vamos lá, distribuir 3 no oxigênio e o que sobrou no nitrogênio. Agora, verificar o octeto. O nitrogênio está com o octeto incompleto, então o par não ligante passa a ser par ligante, certo? Então, para poder completar o octeto. Mas um par já não vai ser suficiente, vai ficar 1, 2, 3. 6 elétrons. Então, vai precisar mais um par não ligante para passar a par ligante e aí fecha. Aí, ó. Então, agora o oxigênio está fazendo 3 ligações. A estrutura de Lewis é assim. Então, ó, agora sim, ó, o octeto está completo. 2, 4, 6, 8. E aqui também, ó, 2, 4. Não alterou o octeto do oxigênio. Alterou o tipo de pares, tá? Vamos para cá, ó, determinar a carga formal. Bom, aqui eu já sei que o nitrogênio, a carga formal dele é zero, porque ele está fazendo 3 ligações e tem um par não ligante. Mas o oxigênio, a carga formal dele não é zero, porque ele está fazendo 3 ligações e deveria fazer 2. Então, um par que deveria ser não ligante passou a ser ligante. Então, uma carga positiva. Então, o oxigênio tem uma carga positiva sobre ele. A carga positiva é do oxigênio, conforme a gente viu no esquema. Aqui, ó, aqui já é, tá, um ácido. Então, determinando ali, ó, 2 vezes 1, mais 5, 6 do oxigênio e menos, o menos aqui vai me dar mais um elétron para a soma. Então, 14 elétrons, divide por 2, 7 pares de elétrons, átomo com maior capacidade de ligação, nitrogênio. Então, ele que vai ser o átomo central. Bom, vai ligar aqui agora. Como é que ele vai fazer? Oxigênio com hidrogênio. Vamos dar uma olhadinha. Ó, tudo no nitrogênio, tá? Mas se eu ligasse com hidrogênio, com oxigênio, seria um outro caminho. Mas nesse caso é uma mina. Dá para ver H2N, o NH2 é uma mina, tá? Uma mina. Então, e não espera muito, uma mina, não espera muito um ácido quando tem nitrogênio, apesar que tem o HNO3, a menos que ele seja bastante oxigenado, mas se ele for pouco oxigenado é mais complicado, tá? Aí então, distribuindo, são 7 pares, então tem 1, 2, 3, faltam 4. Então, ó,
Então, 1, 2, 3 e um par no meio. Vamos lá. É isso aí, ó. Octeto completo. Agora a pergunta é: tá o octeto completo? Tá com 3, 8 e aqui, ó, 4 pares, 8. Beleza, octeto completo, então não há necessidade de fazer com que um par não ligante passe a ser par ligante. Carga formal. O nitrogênio está fazendo 3 ligações, um par não ligante, beleza? O oxigênio está fazendo uma ligação. Esperava-se, tá, que ele fizesse 2. E então o par ligante passou a ser par não ligante, então aumentou o número de elétrons livres, então uma carga negativa. Então tá ali, voa lá, tá? Essa é a estrutura. Então, nossa bibliografia, tá? Paula Bruce, volume 1, volume 2, e também utilizamos aí o manual de, de estudo aí, o guia de estudo, né? E manual de soluções da Pearson Prince Hall, tá? Então, grazie per aver ascoltato. Solidio Gloria.